Bom dia, meus amigos, ouvintes do canal do YouTube Ilha do Futuro por Theo Mendes e aqueles que gostariam de saber o momento que eu estou passando, aos 80 anos de idade, de ver esses passarinhos na natureza, ver a imagem do meu mestre aqui. Eu estava, por coincidência, ouvindo uma palestra que eu fiz em 2004 sobre o segundo advento de Cristo, num centro espírita de Itatiaia, e eu fiquei assim surpreso como algumas coisas que eu falei encaixam com o que eu estou lendo atualmente nas Cartas de Cristo, que pela 9ª vez decidi ler as Cartas de Cristo comprando a brochura e sublinhando tudo de novo para ver se tem um entendimento maior do que Jesus quis passar nessa mensagem importante, muito importante, para nos colocar diante desse momento complexo que o planeta está passando. E eu fico assim surpreso que mesmo em 2004 eu já falava algumas coisas que estavam, de alguma maneira, com outras palavras, impressas hoje aqui nas Cartas de Cristo. E eu decidi falar sobre o segundo advento, que muita gente ainda está esperando que Jesus cumpra uma promessa que fez no Evangelho cristão 318 vezes, segundo um amigo meu, um médium lá de Natal, que contou o número de vezes que Jesus prometeu voltar. Meus amigos, Jesus já voltou. Isso aqui é o retorno dele. Tanto é que essas cartas em inglês é Christ Return, Reveal Starting Truth. Cristo retorna, revela a surpreendente verdade. Então o momento não é mais de esperar o retorno de Jesus, e sim de cumprir o que ele está pedindo, que é cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Não criar uma nova religião, isso não é tão importante. Ele não veio para criar uma nova religião. Ele veio para nos pedir que nós começamos a praticar diariamente o amor incondicional em todas as nossas atitudes, pensamentos e atos, né? Palavras que a gente fala para os nossos vizinhos, nossos amigos. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Seguir os ensinamentos que ele está passando, não ficar esperando mais o retorno dele, já que isso aqui é o retorno dele, e cumprir o que ele pede nessas mensagens, que é se sintonizar consigo mesmo, ser o mestre de si mesmo, não ficar mais esperando nada que vinha de fora, e sim começar a praticar a maestria dentro de si com amor incondicional. Essa imagem que eu tenho dele não significa que essa é a única maneira que ele se mostra para nós, porque nas mensagens das cartas ele se nos mostra com muito amor, com uma atitude muito de preocupação com o que nós estamos passando no planeta, e por isso ele escolheu uma canal na Inglaterra, que nasceu na Inglaterra e vivia na África do Sul, e que tinha sido escolhido já no plano espiritual, e depois de 40 anos de preparação, começou a escrever essas cartas maravilhosas que representam o que ele quer que nós façamos agora, e não há 2000 anos atrás. Tá? Já que eu fiquei muito emocionado quando eu li a carta 3 de novo, que mostra o momento que ele passou com os discípulos, onde ele teve muita dúvida se era aquele momento que ele tinha que continuar pregando as informações, já que os próprios discípulos não estavam tendo um entendimento completo do que ele queria dizer. E quando ele viu Pedro na última ceia, João, na última ceia, falar sobre a morte dos egípcios por ordem de Jeová, né, o que mandou que Moisés preparasse os israelenses para sair do Egito, e mandando matar um cordeiro e pintar as portas dos israelenses para que os
não fossem mortos, porque todos os primeiros primogênitos dos egípcios iam ser mortos. Quando ele viu isso, João falando na última ceia, ele chegou à conclusão que os próprios discípulos dele não estavam entendendo o que ele queria de amor. E não, mano, onde é que já se viu Deus mandar matar as crianças dos egípcios porque era outra raça, né? Como se os judeus fossem a única raça que teria a atitude amorosa de Deus. E aí Jesus então decide pedir para o Judas, vai lá e cumpre a tua missão e me entrega porque está na hora de eu ir embora. E agora, 2000 anos depois, ele faz o seu retorno e nos diz o que nós devemos cumprir agora, sem criar outra religião. Não há necessidade de criar outra religião. Aliás, eu decidi ser um espiritualista e não ter uma religião específica, porque nós estamos num momento de praticar o amor incondicional e não mais ficar ligado a uma crença, a um dogma e impedindo que a gente ame o nosso vizinho porque ele tem outra religião, que nós amemos os nossos amigos porque eles têm outra religião. Então esse é o momento de nós colocarmos em prática aquilo que ele está nos ensinando. E para isso, nós precisamos nos concentrar nos ensinamentos, porque nós, como ele mesmo diz nas cartas, nós estamos diante de uma crise mundial de grandes proporções. E que para a gente consiga ultrapassar essa crise, nós precisamos dar as mãos aos nossos irmãos, aos nossos amigos, independente de rótulos religiosos, de raças ou de constituições sociais. E para que a gente possa cumprir isso, é necessário que a gente siga os ensinamentos dele. Porque isso aqui está se tornando para mim uma atitude que eu tenho que tomar 24 horas por dia, não mais só quando eu ia antigamente na missa ou no templo religioso. Não, isso aqui é para fazer diariamente, 24 horas por dia, cuidado com nossos pensamentos e atitudes. E para que a gente possa cumprir isso, é importante que a gente leia os ensinamentos que ele está mandando agora, 2000 anos depois, corrija, como ele mesmo diz, muita coisa que foi alterado nos ensinamentos dele, não se apegue a dogmas e rótulos religiosos, e sim pratique o amor ao Pai, a si mesmo e a todas as pessoas que nos entram em contato com a gente, e mesmo aqueles que estão distantes, mas que a gente tem carinho por tudo e preocupação por tudo que ele está passando, como é o caso agora da guerra da Ucrânia. Eu posso mandar amor para as pessoas que estão sofrendo na Ucrânia com a guerra, mesmo não conhecendo elas, porque o amor é mais importante, é energia pura, né? E uma das coisas interessantes que ele nos diz, né, nas cartas, é por que ele precisaria ir aos céus com o corpo físico. Isso foi um dogma que a igreja cristã criou, porque o que nós fazemos é ir ao céu com o corpo espiritual, não com o corpo físico. Então, quando ele queria se mostrar aos discípulos, bastava ele condensar as partículas que ele tinha e dar aos discípulos o conhecimento necessário depois que ele faleceu, depois que durante 40 dias ele ficou aparecendo aos discípulos com a condensação das partículas e não com o corpo físico, como muita gente pensa que ele ainda veio depois da morte na cruz com o corpo físico e ascendeu aos céus com o corpo físico. Isso ele mesmo diz nas cartas, que é um absurdo que a crença religiosa criou sobre ele, né, para dar um poder que ele não precisava ter, já que ele era filho do Pai, como todos nós somos filhos do Pai. E que nós precisamos é nos amar um ao outro, independente de rótulos religiosos ou crenças. Lógico que a gente precisa respeitar aqueles que ainda precisam de uma religião, precisam de um dogma, mas tentar ensinar a eles que o que Jesus quer é que a gente pratique o amor e não tenha separatividade por país, raças, religiões, porque a pessoa tem uma religião diferente da minha. Isso não é o momento de fazer. Então, meus amigos, está na hora de a gente colocar em prática esses ensinamentos, evitar que o nosso meio ambiente se estrague, porque a nossa
natureza é muito bonita, muito preservada pelo Pai, mas nós, às vezes, interferimos e acabamos destruindo coisas que não precisávamos destruir com as nossas atitudes e o nosso pensamento. Então, meus amigos, vamos praticar. Aqueles que ainda não leram as cartas de Cristo, aconselho que leia. Eu estou na 9ª leitura e cada vez que eu leio eu aprendo coisa nova, pessoal. Porque a gente passa a ter uma compreensão melhor do que teve na leitura anterior. Então está na hora de nós colocarmos em prática esses ensinamentos diante de todos que nós conhecemos e não só dentro da nossa família específica, né? Então, amar ao próximo que nos ama é fácil. Amar aquele que às vezes nos agride, que é mais difícil. Então, nós precisamos aprender isso. E para que a gente aprenda, só tem uma maneira: seguir os ensinamentos que ele passa aqui. Essa é uma informação nova, maravilhosa, mas que precisa ser lida, meditando, fazendo as orações que ele pede para fazer e, principalmente, praticando o amor incondicional. E não ficar esperando o retorno dele, como muita gente ainda espera o retorno, e não coloca em prática os ensinamentos que ele está trazendo novos, que é para nós corrigirmos de acordo com a vida que nós temos hoje. A compreensão que nós temos hoje é diferente da compreensão que nós tínhamos há 2000 anos atrás. E nas cartas ele fala que às vezes as vidas sucessivas que nós tivemos são importantes para que a gente tenha aprendido coisas que hoje estão em condições de a gente ler isso aqui. Porque talvez há 1000 anos atrás nós não tínhamos condições de ler isso. Então, pessoal, está na hora de fazer isso. Coloque vontade. Quem tem condições, compre o livro. Quem não tem, leia gratuitamente no site da cartasdecristobrasil.com.br, que os PDFs são gratuitos para ler. Então não há necessidade, se eu não tenho dinheiro, de ter o gasto de comprar o livro. Mas aqueles que têm condições, comprem. E aqueles que têm condições, comprem mais exemplares e doem para os amigos para ajudar aqueles que não podem comprar o livro e querem ler. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos praticar, vamos colocar nossa vida em prática com amor incondicional. Eu espero estar cumprindo a minha missão de distribuir esse conhecimento que mudou a minha vida, me deu mais saúde, mesmo aos 80 anos de idade. Muito amor, namastê para todos.